Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Estamos no capítulo 24. O que vimos até agora? Então, estamos falando como a pessoa deve ser um Benoni. Recapitulando. A pessoa deve ser um Benoni. A pessoa deve ser uma pessoa que não peca. Tem vontade? Tem, mas ele controla. Falamos que os dois primeiros mandamentos dos 10 mandamentos, eu sou Deus, seu Deus, e não terás outros deuses, englobam todos os tipos de preceitos. O primeiro mandamento engloba os preceitos ativos, as mitzvot, que nós devemos fazer. O segundo mandamento engloba os preceitos proibitivos, ou passivos, o que nós não podemos fazer. Na aula passada, nas últimas aulas, no capítulo 23, nós falamos que como o lado ativo nos conecta com Hashem. Então, quando a pessoa faz uma mitzvah, ele se torna uma carruagem para Deus. E quando uma pessoa estuda a Torá, ele se une, ele é uma coisa só. Quer dizer, uma união muito mais profunda do que o cumprimento das mitzvot. Agora, no capítulo 24, a gente vai focar no outro lado, no lado, por assim dizer, negativo. Como funciona esse poder que o lado negativo tem? Muitos vão achar que a gente está repetindo estudos passados, porque realmente o Tânia volta muitas vezes, sempre acrescentando informação para a gente poder internalizar todos os conceitos. Tem uma pergunta. Um judeu reza para Deus. Escrito que um judeu, ele não planta apenas e espera crescer. Um judeu planta e reza. Um ladrão judeu. Existe. Poucos. Hã? Poucos. Não, vamos lá. Não vamos queimar o nosso próprio povo. Mas um Ganer, um judeu Ganer, o que ele faz antes de roubar? Reza. Não, mas não é brincadeira. Tem Ganer que ele fala que Deus me ajude. E mais ainda... Deus me ajude a roubar? Sim, que Deus me dê sucesso. E mais ainda, ontem, pessoal, ontem eu estava discutindo com um amigo nosso, e ele tem conhecimento profundo sobre os ladrões, etc. É advogado. A polícia. Não, o polícia. E ele falou que ele já viu o ladrão rezando antes de roubar. E ele tem sucesso. Então, quem lembra, a gente falou... nas brachot da Amidah, Shomei Tefilá, que Deus escuta a reza de todo mundo, mesmo de um criminoso. Claro. Ok, não vou entrar agora profundamente se o sucesso vem pela reza ou não tem nada a ver com a aula, mas a pergunta é, o que acontece, o que passa na cabeça de um judeu que reza antes de cometer um crime? Porque isso sim acontece. Talvez... não conscientemente, mas a pessoa pensa, puxa, que eu tenho sucesso nisso, eu vou fazer alguma coisa, eu não estou falando mega crime, matar alguém, mas eu vou correr agora acima da velocidade, que Deus me ajude. Está errado também. Isso a gente vai responder no decorrer da aula. Então vamos lá. Diz o capítulo 24, o Rebbe nos escreve, Vezel Umadzer. Da mesma forma, assim como no lado positivo na Torá e Mitzvot, nós nos conectamos com Deus através dessas ações e estudo. Então eu me torno uma carruagem para Deus com as Mitzvot, e eu me torno um só com Deus quando estudo Torá. Da mesma forma temos do outro lado, do lado da impureza, do lado da escuridão, também existem esses conceitos. E o que é? Hen Shassam Mitzvot Lotasei. Então nós temos 365 mitzvot, preceitos proibitivos, temos mais proibições, por assim dizer, do que obrigações na Torá, da Torá e todas as proibições rabínicas.
Então, assim como uma mitzvah ativa me conecta com Deus, uma mitzvah proibitiva, se eu violar, já está subentendido o que acontece comigo. Uma vez que essas mitzvot são contra a vontade divina, no sentido de que Deus falou, não coma camarão, e eu vou e como, eu estou fazendo contra a vontade divina. É o oposto do que Deus quer. Então, em vez de me unir a Deus não comendo aquilo, eu me separo mais ainda dele. E é uma separação violenta. Se vocês se recordam, o Tânia lembra aqui, que a Sitra Hará, o lado negativo, é considerado idolatria. E já discutimos, peraí, uma verá pequenininha, um pecadinho é idolatria? Já explicamos que sim, porque se tudo é Deus, fazer algo contra Deus é associar uma outra divindade, um outro poder que não Deus. Como vimos no capítulo 22. Então, já que a idolatria, o lado negativo é separado de Deus, então eu estou me conectando através da minha ação com o lado negativo, eu estou me separando de Deus. Por que isso? Porque o lado negativo, ele tem a face de Deus oculta. Vocês se lembram que Deus manda vitalidade para tudo que é negativo pelas costas, ele não sorri para aquilo, ele não dá vitalidade porque ele quer, mas sim porque ele precisa, então não é com prazer. Posso fazer uma pergunta? Yeah. Você falou aqui no começo que você explicou esse Zeleumatze, que assim como tem Merkavá no do chá ali, também tem Sitra Hará. Exatamente. E existe alguém que foi considerado Merkavá, mesmo igual os patriarcas foram Merkavá do chá? Tipo, para a impureza? Então, só para repetir. Gamliel falou, na verdade eu deveria ter falado um pouquinho mais no começo, que o Tânia fala que existem dos dois lados. Logo, se eu faço uma mitzvah, eu sou uma merkavá, eu sou uma carruagem para Deus. Se eu faço uma verá, um pecado, eu sou uma carruagem para o negativo. Sim, funciona assim. Como a gente pode falar, é o rachá gamur, o rachá veralo, o rachá total, o pecador total, ele é praticamente uma merkavá para a impureza, porque ele não tem mais nem controle. Chega um momento que a pessoa tem um vício tão grande no pecado, que ele já não consegue controlar, ou seja, o pecado domina ele. Ele é uma merkavá. Entre parênteses, gostei que você falou isso porque me lembrou, hoje em dia nós todos somos merkavá para algo, nós somos uma carruagem para algo, para o celular, um veículo, exato, para o celular. Quantas pessoas o celular domina ele, não ele domina o celular? Lembrei agora, se conta em nome de Napoleão, que uma vez Napoleão acordou no meio da noite com vontade de fumar, um cachimbo. Ele estava com sono e falou, puxa, mas eu quero fumar. E quando o grande Napoleão quer fumar, ele fuma. Ele se levantou da cama, foi até a mesinha, o criado mudo dele, preparou o cachimbo, ele ia acender quando ele falou, mas espera, o grande Napoleão estava deitado. E o cachimbo tirou Napoleão da cama? Que poder é esse que o cachimbo tem? Ele apoiou o cachimbo na cama, na mesa e voltou para a cama. Ainda mais com a modernidade, tem tanta coisa que faz a gente ser dependente, que na verdade são coisas que não vêm para nos servir, mas nós terminamos por servir elas. O celular é uma delas. Quantas pessoas são tão dependentes que perde o celular e fala, oi, veio, acabou minha vida. Carro, pessoas se estressam, ficam malucas por conta de um risco no carro. Acho que a melhor coisa que aconteceu comigo no meu primeiro carro foi quando alguém, que eu não vou falar quem, óbvio que não sou eu, ralou a lateral do carro. Eu não briguei com ela, eu não posso falar quem é, mas na hora eu fiquei, puxa, que coisa, que chato, tem que mandar pintar. Aí veio o segundo pensamento, peraí, o carro serve para quê? Para me levar para cima, para baixo, até a sala. Para que serve o carro? Para me servir. De repente eu vou me colocar na situação de escravo do carro. Quem é Merkavá aqui? Quem é o veículo? Ele ou eu? Então a verdade é que, ainda mais hoje em dia, por que eu falo hoje em dia? Porque antigamente a vida era muito simples. O que a pessoa tinha? Uma vaca, 2 galinhas,
lamaçal, um pomarzinho. Hoje em dia a gente tem muita coisa e cada vez mais nós nos tornamos escravos das coisas. Por isso que é importante a pessoa não ter muita coisa. Ser minimalista. Ser minimalista, porque a alma, tem um pouco da alma da pessoa em cada coisa que é dela. Mas isso é outra discussão. Vou esperar. O que levanta, Sarita? Tem o quê? Um pedacinho da Um alma. pedacinho da alma da pessoa em cada Cada coisa. objeto que ele gosta. Cada coisa. Por isso que quando roubam uma coisa, quando alguém pega de você, continua sendo teu. Até você desistir. Quando você desiste, aí desconecta de você. Isso machuca. E por isso que Napoleão tentou pegar algo do Alter Rebbe. Quando ele tentou perseguir para fazer magia, tudo. Porque se é dele, tem força. Tem força, tem a vitalidade dele. Mas isso é cabalístico. Voltando, então, quando a pessoa peca, ela se torna uma merkavá para aquilo. Exatamente. E quando ela estuda isso, a gente viu lá para trás, muitos capítulos para trás, me recordo agora, mas quando a pessoa estuda algo impuro, conecta a cabeça, o intelecto dele com aquilo. Então o Tânia continua e ele fala o seguinte, que assim também as 3 roupagens da alma, que são pensamento, fala e ação, que a gente já falou que no Yehudi é klipat noga, aquilo que pode ser usado para o bem ou para o mal. Quando a pessoa usa para o mal, ele se conecta com aquele mal. E isso, o que acontece quando ele arrasta as vestimentas para o mal? Ele arrasta o que está dentro da vestimenta, que é o quê? A alma. Então, quando uma pessoa peca, se a gente pensar um pouquinho, quem está pecando lá? É ele e Deus. Ele arrasta Deus para o pecado. Mas daqui a pouquinho, Tânia vai trazer o exemplo de que alguém que leva o rei para o toalete e envergonha o rei. É isso que acontece no pecado, porque já que temos alma divina, temos Deus dentro de cada um de nós. Então, quando a gente peca, está lá levando Deus. O César sempre gosta de mencionar, não está aqui hoje, vamos trazer o nome dele, para a refuah chamar dele, Ezra Ben Lulu, que ele sempre fala que por que a gente, na confissão dos pecados, confessa no plural, Hasham no Bagadno, nós pecamos, em todos os pecados, nós roubamos, porque não é só a pessoa que pecou, é Deus junto com ela. Deus estava lá. Tem várias explicações que a gente pode trazer. Uma delas é exatamente isso, que ele arrastou Deus para o pecado. E todo tipo de pecado, ele é completamente conectado com a Sitra Hará, que é o lado negativo, as klipot e a idolatria. Agora o Tânia vai trazer uma informação bombástica. Pecado é ruim. Transgressão é ruim. É. Idolatria é ruim. Claro que é. Só que o Tânia diz, além de tudo que nós falamos, que a pessoa se conecta com essas coisas, ele é pior do que essas coisas. Uma pessoa que ele comete um pecado, vamos dizer, idolatria. Deus nos livre, a pessoa cometeu idolatria, ele é pior do que a própria idolatria. Por quê? Qual é a lógica que tem nisso? Porque o pecado em si, ele não existe enquanto eu não cometer. Porco não é kasher, todo mundo sabe disso. Tem uma impureza em tocar em animais impuros e etc. Mas enquanto eu não consumir o bichinho, não existe esse pecado. Ele existe potencialmente. Quando eu cometo o pecado, eu dou uma forma física para ele. Já não é mais uma teoria, já não é uma possibilidade, é prático, ele aconteceu. Então, enquanto é potencial, aquilo não é bom, mas ele está num plano esotérico, ele é espiritual. Quando eu peco, eu materializo. Então, já era uma coisa negativa, pecando, eu trago aqui para baixo, ele se torna realidade. E enquanto está no formato espiritual, então nós temos, por exemplo, o Satã, que é o anjo que faz a pessoa pecar, o Yitzhará, mau instinto. Qual a diferença entre o pecador e o mau instinto? Que o mau instinto que está na pessoa conhece Deus,
reconhece Deus. O anjinho, o diabinho, melhor dizendo, que fica no nosso ombro falando, vai lá, faz uma coisa errada, fala mal de alguém, ele sabe que existe Deus. Ele não nega. Em nenhum momento ele vai contra Deus. Por quê? Porque Deus deu essa ordem para ele. O Yetzer Hará, que é a má inclinação, está escrito que o Yetzer Hará é o mesmo anjo que se transforma em Satan, que é o anjo acusador, que é o mesmo anjo que se torna em Malach HaMavet, o anjo da morte, que pune, né, se a pessoa foi decretada que ela vai morrer, é o mesmo anjo, que faz o mesmo caminho, mesmo sendo negativo aos nossos olhos, mas ele é uma criatura de Deus que está fazendo o seu trabalho. Então ele não nega Deus. É verdade que ele não tem a energia positiva que tem um anjo do bem. Deus manda a energia para ele de costas. Deus não tem desejo naquilo. Mas é um funcionário de Deus. É o exemplo que a gente trouxe lá para trás da meretriz que é contratada pelo rei para seduzir o príncipe. O rei não quer que o príncipe caia e ela também não quer que o príncipe caia. Porque a meretriz ama o rei, é uma boa súdita, ela gosta do rei, ela sabe que o rei vai sofrer se o príncipe cair nas armadilhas dela, mas por outro lado é isso que o rei quer que ela faça. Então o próprio Yetzer Hará, na verdade, não é aquele diabinho que está sorrindo falando para a gente pecar, ele não quer que a gente peque, mas é a obrigação dele fazer aquilo. Um exemplo que aqui ele traz é da destruição do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Se a destruição aconteceu é porque Deus permitiu? Óbvio que sim. Tudo que acontece no mundo é porque Deus manda. Isso quer dizer que Deus quis aquilo? Claro que não. Está escrito que Deus chorou na hora da destruição. Mas era para um bem maior. Era para poupar o povo judeu. Então a mesma coisa é o Satan que vem atrapalhar a gente. Deus não quer aquilo, mas é importante para a gente ter o livre-arbítrio. E como diz Bilam, quem era Bilam? Nós vemos na Torá que tinha um rei chamado Balak. Ele ficou desesperado porque ele viu o povo judeu no deserto vindo na sua direção. Na verdade, a gente não ia nem passar na terra dele, mas tudo bem, ele ficou preocupado e ele falou, lutar contra esse povo não dá, porque os dois gigantes, Sihon e Og, que eram pagos para proteger a terra de Canaã do povo judeu, caíram. Então o Balak percebeu que não adianta ir na espada contra o povo judeu. Então ele falou, eu vou usar a mesma arma que eles têm. Qual é a arma do povo judeu? Disse o nosso segundo patriarca Yitzhak, Akol kol Yaakov yadayim yedei Esav. A voz é a voz de Yaakov, as mãos é de Esaú. Ou seja, Yaakov, nós temos a arma na boca. Nossa reza, nosso estudo. E quando a gente fala mal, a gente fala muito mal mesmo. Mas essa é a nossa arma. Então o Balak falou, eu não vou lutar com espada contra o povo judeu, eu vou contratar um profeta chamado Bilam. Bilam era um profeta não judeu, que tinha um poder tão grande quanto Moshe Rabbeinu, quanto Moisés. Por que Deus permitiu ter um profeta nas nações? Para que as nações não dissessem, olha, o povo judeu faz a vontade de Deus porque teve Moshe. Então Deus mandou para eles o Bilam. E o Bilam era pior do que qualquer um. Ele fazia todo mundo pecar. Piores pecados possíveis. Então o Bilam foi contratado pelo Balak para amaldiçoar o povo judeu. E a história a gente conhece que no final ele só abençoou. Uma das bênçãos, inclusive, é parte da nossa reza diária. Quando o Bilam vai para o Balak, ele se apresenta para começar a amaldiçoar, ele diz o seguinte, saiba que lo uchal la'avor et pi Hashem. Eu não vou poder transgredir o que Deus me disser. Como que funciona um profeta? Um profeta fala o que Deus quer falar. Então Bilam, ele era muito inteligente. Tem todos os dias um momento, um breve momento que Deus se enfurece com o mundo e com o povo judeu. É um momento muito rápido. Bilam sabia quando era. Então ele queria aproveitar aquele momento que Deus já está furioso para amaldiçoar o povo judeu. Mas assim mesmo, ele falou para o Balak, não adianta você me forçar a ir contra Deus. Eu só posso falar o que Deus quer. E o Bilam é o exemplo do que é negativo.
Ou seja, mesmo que é negativo, sabe que existe Deus. Tanto que o Bilam tenta convencer Deus a deixar ele amaldiçoar. Ele oferece sacrifícios, ele pede permissão para Deus para ir amaldiçoar o povo. Na primeira noite que ele pede permissão, Deus fala não. Na segunda, Deus fala, já que você quer tanto, vai. Mas não vai dar certo. Então, o tempo todo, Bilam, apesar de querer fazer mal para o povo judeu, apesar de querer ir contra Deus, ele sabe que ele só pode fazer o que Deus quer. Logo, é o negativo, a idolatria reconhecendo que existe Deus. Tudo isso, todo esse negativo é necessário para a gente ter livre-arbítrio, para a gente poder se comportar, saber colocar na balança as nossas ações. Se a gente pode comparar com profissões de hoje em dia, talvez seria um promotor. Qual é o cargo do promotor? Acusar. Geralmente, claro que Dom Rafael, perdão pela generalização, mas o promotor está lá para acusar o cidadão. Ou o guardinha da CET. Você pode ficar bravo com o guarda da CET? Sim. Tá, não responda. Não dá para ficar bravo. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele é dar multa. O trabalho do Yetzirará é tentar te convencer a pecar. É uma coisa que você gosta? Quando está pecando, talvez. Mas todo mundo sabe que não é para pecar. Mas ele tem que te instigar. E mesmo que é chamado de idolatria, o Rebbe nos diz, ele é chamado de quê? Elahad Elahaya. Deus dos deuses. Ou seja, ele se vê como um Deus, mas ele não nega que tem um Deus maior criador. A gente já explicou uma vez como funciona a idolatria original, que as pessoas associavam, já que Deus usa o sol e as estrelas para coordenar o mundo, então eles deram importância para o sol e estrelas como se fossem uma entidade à parte, que não é verdade. Mas a origem da idolatria, então, é você associar algo a Deus. Isso é o lado negativo. E ele sabe, o lado negativo sabe que ele não pode fazer nada que Deus não permita que ele faça. Porque ele tem a compreensão de que Deus dá vitalidade para ele. É verdade que a vitalidade vem de uma forma oculta, mas a própria entidade, por assim dizer, negativa, sabe que a sua energia vem de Deus. Quem está pecando, não. Porque quem está pecando está colocando mais uma máscara na frente dessa energia divina. Então ele acha que não tem problema nenhum. E por que então que se eu vou pecar, o pecado em si sabe que tem Deus. Se eu vou pecar, eu não enxergo esse Deus que dá vitalidade para o pecado. Por que eu não enxergo? Porque a vitalidade, isso a gente já falou também, a vitalidade é superficial. Deus não penetra naquela coisa negativa, ele não quer aquilo. Então ele dá vitalidade por fora. Então se já é tão superficial, quando chega nas mãos ou na frente do pecador, ele já nem reconhece mais isso. E lembrando, o Tânia lembra uma outra informação, que mesmo essa vitalidade que está lá, está sofrendo. Deus não gostaria daquilo, então está como se fosse exilada. A gente não vai entrar muito nisso, porque já discutimos isso. E assim mesmo sendo negativo e tentando forçar e contra Deus, ele não nega absolutamente a existência de Deus. E por isso ele não peca contra Deus. O próprio Satã, o próprio Yetzirará não peca contra Deus. Quando ele faz você pecar, ele está fazendo a missão de Deus. Mas ele mesmo nunca se volta contra Deus. Sendo assim, a pessoa que transgride a vontade divina, ele é pior, muito pior, do que a própria Sitra Hará e a Kripá e a idolatria e etc. E ele está completamente separado de Deus, muito mais do que essa idolatria. E é como se ele negasse a unicidade de Deus. A pessoa, quando ela está pecando, ela está falando que Deus não é único. A gente já falou, a vontade divina é tudo, Deus é tudo. Se eu peco, quer dizer que existe algo contra Deus. E ele também diz, de certa forma, assim, subliminarmente, que Deus não tem o controle de tudo.
Porque eu estou pecando, eu posso ir contra o que Deus quer. E como aqui o Tânia traz, como está escrito no Etz Chaim, que o mal deste mundo, ele é o resto de todo o mal. Temos os 4 mundos, no primeiro mundo temos Deus revelado, e aí você começa a ter maior presença do mal. O mal que tem aqui é o resto do resto. Quer dizer, para você achar luz aqui embaixo, é muito, muito, muito difícil. É como quando a pessoa vai refinar a prata, então ele tem todo o material lá, aí ele põe no cadinho, separa a prata do shmarim, que seria a sujeira. A verdade é que se você pegar essa sujeira e tratar ela de novo, você vai tirar mais prata. Só que chega um momento que não sobra mais nada de prata. Talvez um pouquitinho que você não consegue nem extrair. Isso é esse mundo. Então é tão obscuro que tem o mal. Nós não percebemos o mal como ele realmente tem todo esse poder. Mas o próprio mal, sim. E por isso que nesse mundo a gente sofre tanto. E por isso agora o Tânia traz uma lei interessante da Torá. A Torá diz o seguinte: uma pessoa que uma pessoa que a esposa se desvia do caminho. Então qual é o caso? O caso é o marido que ele vê a esposa se amigando muito com outro sujeito. Então o marido fala para a esposa, na frente de testemunhos: eu te proíbo você de ficar sozinha com esse cara. Às vezes não tem problema, quer dizer, sozinho, claro, ninguém pode ficar, um homem e uma mulher que não são casados, não podem ficar sozinhos, nunca trancados. Mas o marido está mais de olho naquele sujeitinho, né? Então, o marido proíbe a esposa. E depois vem 2 testemunhas e falam: olha, a gente viu ela se ocultando com ele. Então tinha todo um procedimento que se fazia no templo para averiguar se ela pecou ou não, se ela só foi tomar uma água ou ela, etc. Aqui o Tânia traz a Gemara que diz o seguinte: Reish Lakish falou, isso em Sotá, uma pessoa não peca a não ser que entre nele um Ruach Shtut, um espírito de tolice. Pensa bem, senhorita, ou não é senhorita, senhora, casada. Teu marido já falou para você não ficar com aquele cara. O que passou na tua cabeça? Vai se esconder com ele? Você vai acabar com a tua família? Com tudo? Você não gosta mais do teu marido? Separa e casa com aquele cara. A mulher, naquele momento, ela pensa: não, mas ninguém vai me ver. Ou não vai acontecer nada. Ou não tem problema, é exagero do meu marido. Que pensamento é esse? Uma bobeira. Tolice, exato. Por que você pensou assim? É óbvio, a pessoa em sã consciência não ia pensar assim: não é para eu me esconder com aquele cara, não vou fazer. Então o Tânia traz que a pessoa não pecaria sem esse espírito. Mesmo afilo isha amena efet datakala. Vamos pegar essa mulher adúltera, tá? Vamos falar que ela já foi aos finalmente. Essa mulher, se pegarem ela e falar, se ajoelha para a cruz, ela vai falar o quê? Não. Ela vai entregar a sua vida. O pessoal na Inquisição, ou na Guerra Santa, etc., todo mundo que morreu era tzadik, justo. Depois que morreu, com certeza. Mas antes, com certeza, tinham judeus que faziam o que queriam. Comiam o que não deviam, roubavam, como chama? Adúltero. Eram adúlteros. Mas eles morreram para não se ajoelhar para a cruz. Por que isso? Isso a gente estudou durante 2 anos aqui, o Kuntra Sumayar, que ele começa todo um estudo baseado nessa frase mesmo, dessa mulher. O que acontece é que, se não entrasse o espírito de bobagem na cabeça dessa mulher, ela está lá com um cara que não pode ter relação, não é o marido dela. Se ela tivesse a cabeça no lugar, eu não estou falando que ela é louca, mas se ela tivesse
sabe, cabeça fria naquele momento, ela conseguiria controlar esse desejo que ela tem, para não se separar de Deus. Porque na hora de ajoelhar para a estátua, ela não vai aceitar para a cruz, ela prefere morrer. O que acontece no momento que ela está com uma pessoa que não deveria estar? É esse espírito de bobagem. Na idolatria, ela não ia aceitar nem se ajoelhar sem intenção. Então, ela se ajoelha para a estátua pensando num jogo de futebol. Ela não ia aceitar. Mas na hora do pecado, ela aceita. E mais ainda, ela conseguiria controlar o desejo dela, por quê? Porque o pecado, o sofrimento, o que acontece? Por que é tão difícil não pecar? Por que é difícil a pessoa não pecar? A mulher está lá com um cara que não deveria. Ela controlar o sentimento dela, desejo, dá dor, causa dor. É verdade ou não? Eu quero fazer uma coisa, eu não posso, causa um desconforto, e causa dor. Mas ainda assim, essa dor é muito menor do que morrer. Certo? Peraí, morrer é muito pior. E ainda assim, essa mulher está disposta a morrer para não se ajoelhar, mas na hora de se controlar, ela não consegue. Tudo isso é esse espírito de tolice. Então, voltando para a primeira pergunta da aula, o Ganev, Idish Ganev, um ladrão judeu que reza antes do roubo, o que está acontecendo na cabeça dele? É o espírito de bobagem. É ridículo. Como você está rezando para Deus para fazer uma coisa que Deus não quer? A mesma coisa que perguntam, faço brachá para comer uma comida não kasher? Óbvio que não. Você está agradecendo Deus, louvando Deus através de uma comida que Ele te proibiu. A não ser que é perigo de vida, aí sim faz. Mas o que acontece na cabeça do ladrão? Ele pensa, roubar, eu sei que Deus não gosta que eu roube, mas não vai me separar de Deus. Eu acredito em Deus. Então eu vou rezar para Ele para ter sucesso. É a mesma coisa que essa mulher adúltera. Ela acredita em Deus, ela está disposta a entregar a vida para não ajoelhar para a cruz. Mas ela pensa, mas o fato de eu ficar com esse homem não vai me separar de Deus. Isso é bobagem. É bobagem. Se eu proibi meu filho de usar celular depois das 10 horas da noite, ou eu pedi um copo d'água para ele e ele não me trouxer, claro, ficar no celular é muito pior, tem escola no dia seguinte. Então o que ele pensa? Eu vou, não sei se esse exemplo é muito bom, mas eu vou obedecer meu pai numa coisa, só numa outra. Meu pai vai se incomodar menos se eu não trouxer o copo d'água. Então eu vou só não usar celular, mas não vou levar o copo d'água. É bobagem. Qualquer erro que ele faz comigo me incomoda. Vai me separar dele. Mas me incomoda. A mesma coisa com Deus. Não existe pecado maior ou menor. Como a gente vai ver na aula que vem, ele vai mencionar ainda mais profundamente os tipos de castigos ou punições por pecados. Não é castigo, mas é retornos por pecados que às vezes bagunçam o nosso cálculo. Então se um pecado é pena de morte na Torá, ele é pior do que o pecado de só levar chicotadas. Então eu vou fazer o das chicotadas. Não faz sentido. A gente vai ver, é bem interessante na aula que vem. Então, para essa mulher, só indo nas palavras do Tânia, para essa adúltera, ela separa entre o adultério e a idolatria. Isso é uma tolice, porque não existe separação. Tudo vem de Deus, tudo é vontade divina. E isso acontece em que nível da cabeça dela, do intelecto, até o nível de Chokhmah. Vocês se lembram que tem 3 sefirot do intelecto, Chokhmah Binadat, e falamos que Chokhmah é onde está o Ensof, onde está a luz infinita de Deus. É Chokhmah que se desperta quando a pessoa precisa entregar sua vida para não cometer idolatria. Isso está em Chokhmah. Então, abaixo de Chokhmah, você consegue ter esse Ruach Shtut, esse espírito de tolice que faz a pessoa fazer cálculos entre pecados, mas quando toca em Chokhmah, quer dizer, na unicidade de Deus, quando toca na conexão dele profunda com Deus reveladamente, que é o caso da idolatria, aí isso se desperta. É interessante que tanto idolatria como o adultério, a punição é a mesma, pena de morte. Os dois são iguais. Mas a pessoa faz o cálculo, porque idolatria é eu falando, apontando para Deus.
eu não acredito no Senhor, ou não tenho nada a ver contigo. O adultério não é falar isso para o marido. Então, daqui a gente vê como a tolice, e da tolice a gente pode passar para o ódio, para esses sentimentos, paixão absurda, como mexem com a pessoa e tiram ela do caminho correto. Então, todo pecado que a pessoa possa cometer, Deus nos livre, vem desse espírito de tolice. Só para terminar com um pouco de espírito de tolice, não nossa, tinha um governador que ele tinha um judeu muito querido a ele, e que ele foi subindo de cargo. Então, primeiro entrou na corte, trabalhar uma coisa, até que ele se tornou tesoureiro. O que acontece quando um judeu tem uma posição de destaque na corte? Imediatamente aparecem todos os antissemitas. E realmente tinha um bispo nessa corte que detestava esse judeu. E o tempo todo ele ia para o rei e falava: como pode o senhor, um cristão, ter um judeu na corte e dar tanta confiança? Ele se tornou um tesoureiro, quer dizer, ele tem todo o dinheiro do rei na mão dele, como pode? Isso é um absurdo. E o tempo todo o rei tentava falar: não, imagina, eu confio nele, é um bom judeu. Mas uma hora o bispo forçou a barra, falou: olha, se você não se livrar desse judeu, vai ter uma rebelião, impeachment, você vai perder teu cargo, e provavelmente a cabeça. Então o rei falou: aceito, me convenceu. Agora, como que eu vou me desfazer do judeu? O que eu vou falar para ele? O bispo tinha a resposta na ponta da língua, muito simples. O senhor vai chamar ele amanhã e vai falar que tem 3 perguntas. E ele tem 1 mês para responder. Se ele não responder essas 3 perguntas, ele vai morrer. Tá bom? Quais são as perguntas? O bispo falou: a primeira pergunta é: qual é o meu valor? Quanto eu valho? O próprio rei. Essa pergunta ele já não vai passar. Porque qualquer valor que ele diga, você vai falar que você vale muito mais, acabou. Mas digamos que ele tem uma boa resposta. A segunda pergunta é: o que eu estou pensando agora? Como o judeu vai saber o que o rei está pensando? Vai falhar. Mas se ainda assim ele passar, rei, o senhor deve pedir para ele te mostrar uma coisa que o senhor nunca viu na vida. Uma novidade. O senhor já viajou por todos os países. Já viu todas as tribos e povos. Óbvio que o senhor já viu tudo. Como um judeu vai te mostrar uma coisa que você nunca viu? Tá bom, o rei aceitou. No dia seguinte ele mandou chamar o judeu. E foi curto e grosso. Meu querido, você tem 1 mês para me responder essas 3 perguntas. Qual é o meu valor? O que eu estou pensando? E algo que eu nunca vi na vida. Senão, daqui a 1 mês, você morre. O judeu saiu enlutado já do palácio, chorando. O que eu fiz já? O que eu fiz de errado? A gente não precisa fazer nada de errado para essas coisas acontecerem. E tá bom, foi para casa. O que ele vai fazer? É pensar nas respostas. Passam-se 2 semanas. E o rei está arrependido. Falou: o bispo me convenceu, mas esse judeu nunca fez nada. Eu sempre conferi as contas, tudo certinho, ele é honesto. E ele se arrependeu. Então, no meio da noite, o rei usou uma roupa assim para se disfarçar, uma roupa comum, bateu na porta do judeu. O judeu abriu assim, estupefacto. O rei falou: estou arrependido. Não quero te punir. Mas, por outro lado, agora eu quero punir alguém. O bispo. O que eu posso fazer? Perguntou para o judeu. O judeu falou: muito simples. O que eu tinha que responder, agora é ele que responda. Boa ideia. No dia seguinte, o rei chamou o bispo e falou: me lembra uma coisa. Qual era o nosso combinado em relação ao judeu? O bispo falou: excelência? 3 perguntas. Qual é o teu valor? O que você está pensando? E vê algo novo. Senão ele morre. Quanto tempo? Daqui a 2 semanas. Ótimo. Então, querido bispo, agora você tem 2 semanas para responder isso. Agora o bispo ficou desesperado. Para quem que ele vai pedir ajuda? Para o judeu. Para o judeu, óbvio. Para essas horas, ele foi até a casa do judeu, mas o judeu não era bobo. Ele sumiu. Ele viajou para outro lugar, claro. Ele sabia que o bispo ia atrás dele. Então o bispo ia todo dia na sinagoga, na casa dele, ver se o judeu já estava por lá, porque ele estava desesperado, não tinha resposta. Ele mesmo sabia que não tinha resposta.
2 dias antes do término do prazo, o judeu voltou para casa, foi para a sinagoga de manhã, o bispo viu ele, e quando o judeu voltou para casa, ele falou para a esposa, não deixa o bispo entrar, de jeito nenhum, a não ser que ele se ajoelhe na tua frente. Se ele ajoelhar, você deixa ele entrar na sala. Tá bom? Dito e feito, o bispo bateu na porta da mulher. A mulher falou que o marido não tinha voltado ainda, que era culpa dele, e não sei o que, mas o bispo falou, eu vi teu marido na sinagoga hoje de manhã, por favor, deixa eu entrar, eu estou implorando. E nisso ele se ajoelhou para a mulher, aos pés dela, eu preciso que ele me salve a vida. Ajoelhou, a mulher deixou ele passar. Quando o bispo entra na sala, ele vê o judeu em cima da mesa, de cócoras, quase sentado em cima de uma bacia cheia de ovos. E o judeu está usando só um cobertor. E aqui, pá. O bispo viu aquilo. Esse é o tesoureiro do rei? O que você está fazendo aqui? Aí o judeu falou, consegue, você não percebe? Eu estou chocando os ovos. Esquece, eu preciso que você me ajude. As perguntas que você tinha que responder, sou eu que tenho que responder agora. O judeu falou, não, vai acordar os babies. E o bispo começou a insistir. O judeu falou, sabe o que? Eu vou te ajudar. Mas o meu problema é que eu não posso sair daqui. Porque se eu sair, vai acabar tudo que eu choquei até agora, os ovos, eu vou perder tudo. O bispo teve uma ideia genial, falou, pode deixar. Você me ajuda a resolver o problema, vai lá fazer o que tem que fazer e eu fico chocando os ovos. O judeu falou, boa ideia. Clube. Tu tira a roupa, põe o cobertor e senta aqui em cima dos ovos. Tá bom? O bispo na hora aceitou, o judeu se vestiu, pegou as roupas do bispo e saiu para a rua. Ele foi numa feira, vestiu as roupas do bispo, foi na feira, e procurou onde ele podia comprar uma cruz. Ele achou uma lá por 2 moedas, simplesinha. Colocou, pôs uma máscara, assim, todo o rosto, e foi para o palácio. O palácio viu, aparentemente, o bispo entrando, uma cruz aqui no peito. Ele se levantou, como um bom cristão, e ajoelhou para a cruz lá. E quando ele sentou, cumprimentou o bispo. E o rei falou, não, cadê? Você tem que me dar as respostas. Primeira pergunta, qual é o meu valor? Então, o Yehudi, bispo, respondeu, 1 moeda. 1 moeda? O rei vale 1 moeda? Que falta de respeito é essa? O Yehudi falou, não, calma. Muito simples. Você se ajoelhou para a minha cruz. Quando você se ajoelha para algo, você reconhece que aquilo vale mais do que você mesmo. Você se ajoelhou. Se essa cruz vale 2 moedas, quanto que você vale? 1 moeda, é o menor valor. Tá certo. O rei aceitou a resposta. O que eu estou pensando agora? O judeu respondeu. O que você está pensando é que você está falando com o bispo e na verdade você está falando com o judeu. Então ele tirou a máscara e o rei falou, é verdade. É isso que eu estava pensando, que eu estava falando com o bispo. Terceira pergunta, me mostra uma coisa que eu nunca vi na vida. O judeu falou, vem na minha casa que eu vou te mostrar. Boa. O ódio, o espírito de bobagem fazem a pessoa errar. Se esse bispo tivesse ficado quieto no canto dele, quem sabe ele não estaria lá chocando ovos. Vamos para o intervalo e já a gente volta para... Mas